O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, autoconhecimento, também à espiritualidade, como vai ser o caso de hoje. Já sabem que eu gosto de trazer temas muito ligados à ciência, mas também que sejam de alguma maneira disruptivos e que vocês possam entender que muitas vezes essa separação entre a ciência e a espiritualidade somos nós que fazemos. E por isso o tema de hoje acaba por ser polémico. É polémico apenas porque quando se fala disto, eu já cá tive uma convidada a abordar este tema, que quando se fala disto, há uns que querem ouvir e outros simplesmente nem sequer dão hipótese, mas não somos todos malucos, é um tema que é tratado como outro qualquer. Eu conheci a Julie através de amigos, é uma mulher que fala sobre autismo, tem um filho que está no espectro do autismo, dá palestras, é muito divertida, acho muito engraçada a falar, mas é também médium e terapeuta espiritual. E é aqui que, como nós dizemos, a porca torce o rabo. É sobre isto que nós vamos falar. Julie Lancermeier. O teu nome é? Lancermeier é quê? Alemão? Alemão e italiano. Mas tu só falas português. Só português. Não, mas eu entendo palavrões em alemão super bem. Aliás, só palavrão em alemão e italiano. Mas quem é que tu os ensinou? O teu marido? A minha família, por lado de pai, todo mundo falava alemão. Meus bisavós vieram da Alemanha, né? Então, automaticamente, falavam alemão. Tu és de onde? Eu sou de Santa Catarina, no Brasil. Isso é sul? Sul, sul do Brasil. A gente fala mais cantado, todo mundo diz que a gente fala mais cantado. Eu não percebo. Não, nós também não, sabes? Nós temos muito conhecimento da língua brasileira por causa das novelas, não é? Nós temos novelas desde, sei lá, os anos 70 para aí, muita novela, Tieta do Agreste. Sim, sucesso o Sassaricando. Nossa, olha, mas eu faz sou tempo. Antigo, eu sou antigo. Eu também sou antiga. Mas somos os novos jovens. Sim. Para mim, eu não sei que idade é que tens, eu tenho 45. Eu 41. Então somos anos 80. Portanto, os Segundo 40... os meus filhos, a gente é cringe. Tenso. Já sei, eu conheço essa expressão também. Pois. Olha, falar de mediunidade continua a ser o tabu e ser visto também como algo fantasioso. E tu estás aqui, uma mulher normal, no sentido de... Dizem que sim. Sim, uma pessoa fala contigo, se eu te encontrasse na rua e começássemos a falar, ninguém olharia para ti. Aos olhos dos anos, se calhar, 70 e 80, onde nós tínhamos muita imagem das bruxas e das médias, pessoas muito místicas, tu és uma mulher perfeitamente normal. Mas tu achas que alguma vez essa imagem da mediunidade vai mudar? Da bruxa, da pessoa do oculto? Então, no Brasil, a gente não tem tão forte essa cultura da bruxa como tem aqui. Tanto que quando eu comentei com alguns amigos que eu tava vindo morar em Portugal, eles disseram, tu sabe que lá é bruxa, né? Daí eu digo, depende, eu posso ser uma médium para uns e dependendo, bruxa. Verdade, depende no sentido de, se incomodar vai ser bruxa, se for tranquilo vai ser médium. Mas para mim, a mediunidade sempre foi algo muito natural, porque eu não busquei desenvolver a mediunidade. Como ela veio ali na primeira infância, eu nem sabia que era mediunidade. Então, eu cresci vivendo isso como se fosse normal. Mas como é que tu descreves, neste caso, a tua mediunidade? E para quem nunca ouviu falar, porque há muitas pessoas, eu leio muito sobre o tema, portanto já tenho uma ideia diferente e nós conversamos muitas vezes sobre isso, mas... há ainda aquela ideia muito clássica de... Lá está muito associado aos filmes, ou que estou a ver que estou a sentir coisas, estou a ver coisas. Como é que funciona para ti? O que é para ti? Então,
Pra mim, só explicando um pouquinho ali da infância para as pessoas entenderem Sim, como que eu vejo isso, né. Como começou com 4 anos, eu estava dormindo no quarto com meu irmão, passa uma mulher na parede, para nos pés da minha cama e logo em seguida um homem. Os 2 eram muito bonitos, só que o que que me assustou, porque eles estavam no pé da cama, sorrindo, e a mulher estica os braços como se fosse me dar um abraço. Quando ela passa da cama, da cabeceira da cama e para no meu joelho do lado direito, eu vou olhar o vestido dela e ela não tem pé, porque o vestido acabava. E quando eu não vi o pé, eu sim. tenho horror a pés. Então, assim, até hoje, não gosto de pé. E aí eu acabo tendo o quê? Um susto. Desse susto, eu tenho uma convulsão. Dessa convulsão, eu perco os movimentos por mais ou menos 1 minuto do lado direito do corpo. E ali começa a saga dos meus pais de entender o que estava acontecendo. E eu continuava vendo esse casal sempre à noite. Aí investigaram tudo, não encontravam nada, os médicos e tudo mais. E aí, a partir do momento que na medicina eles não encontraram uma resposta, os médicos pediram para me levar na igreja, né? Na igreja católica, eu fui criada no catolicismo. Pediram para levar na igreja católica, meus pais levaram, eles pediram para ir num bispo. Chegou nesse bispo, o bispo pede para Isto conversar. tudo, 4 anos? Foi Ou dos os 4 até os 6. Ok. E essa saga toda Sim. entre hospitais, médicos, o que eu fazia de eletroencefalograma, eu tinha pilhas de eletroencefalograma, todos normais. E a última vez que eu fiz esse eletro, até eles pedirem para levar num padre, algo nesse sentido, embora minha mãe já levava. Levou em igreja evangélica, que daí diziam que eram os demônios. Eu fiquei horrorizada, né? Quando disseram que eram os demônios, daí eu disse, gente, mas eles são tão bonitos para ser o demônio? Não é possível. E aí, tipo, fui em benzedeira, o que tu puder imaginar, eles já tinham levado. Só que aí, a última vez que eu fiquei no hospital, eles botaram os eletrodos e neuropediatras e pediatras ficaram comigo, eram 3 médicos. Ficaram comigo no hospital e pediram para os meus pais não ficarem no quarto, eles foram fazer a vigília. E eles pediram, um deles era espírita, e aí pediu para chamar o casal, e o casal apareceu na porta do hospital, tanto que um deles, o homem do casal, era médico, né? Então, automaticamente, o que aconteceu? Quando eles apareceram, a minha temperatura corporal aumenta, a atividade na pineal começa a ficar mais brilhável. Eu entendia como criança que era Ok. pinéu, entendeu? Eu dizia, é a minha pinéu. Não, pense, eu mesmo me prejudicava, né? Eu mesmo me prejudicava. Mas ele pegou e disse que brilhava a pineal, e aí eles começaram a fazer perguntas. Eu não lembro todas as perguntas porque eu era criança, mas Sim. eu lembro que eles se emocionaram muito. Chamaram os meus pais e disseram assim, olha, Mas os pais… médicos não viram nada, ou Não. seja, tu estavas a fazer o exame ao mesmo tempo que o casal estava lá, Isso, e eu eles viram tava… as transformações no exame. Isso. Não, o exame só, a temperatura corporal, Sim, o sim, batimento cardíaco deu Ok, uma sim, aumentada, a atividade cerebral aumentou, e só que assim, eu não tive convulsão, porque eu amo o hospital. Eu amo esse ambiente, então eu tava super confortável. Como assim? Eu adoro ver, tipo, nos leitos, quando as pessoas estão perto. Gente, isso aqui vai ficar macabro. Mas assim, ó, perto de morrer sai fumacinha. Aí eu adorava ver isso, eu disse, gente, olha ali, tá saindo fumacinha do corpo da pessoa. Então eu adorava ir em hospital, eu achava o máximo. E eu não entendia por que ninguém tava vendo. Eu disse, nossa, tem bastante fumaça, é uma costela. Porque a gente fazia muita Tá no costela a churrasco. fogo de chão. E aí, costela a fogo de chão no sul do Brasil é muito comum. E eu via saindo muita fumaça e dizia, gente, parece uma costela, mas é porque a pessoa ia desencarnar. Aí, resumindo, os médicos começaram a fazer perguntas. Eu não lembro todas as perguntas, eu só lembro daí eles dizerem para os meus pais para procurar um padre, uma religião que a gente, né, se afinizasse para entender o que acontecia e fazer o que seria talvez um exorcismo, algo nesse sentido. E eu fui levada num padre, o padre ficou com mais medo do que os outros todos e pediu para ir para um bispo que na época ele era… Só não foste ao Papa, porque já não. Só acho que já não porque não dava. era perto, não dava, né? Mas resumindo, chegando nesse bispo, esse bispo pediu para conversar com os meus pais primeiro e depois conversou comigo. Quando eu entrei na sala dele, ele começou a conversar como uma criança, né, comigo, e nisso o casal aparece atrás dele, e atrás dele tinha uma estante de livros, e sai uma mulher e para, também atrás dele. Mas tu, enquanto criança, não te fazia confusão? Ou melhor, tu achavas que aquilo estava mesmo lá? Pra mim era como eu tô te vendo, Raminhos. Não era translúcido? Não, eu via Então como… não só que fazia assim, confusão a pessoa sair dentro de Pois, mas isso eu me questiono hoje adulta, porque pra mim como criança, eu acho que Ok. entra a parte lúdica da criança. Pra mim isso, por exemplo, passar a parede, eu acho que criança gosta da fantasia, essas coisas, então pra mim isso não era estranho. E eles não, assim, até então eu não tava vendo coisas feias. Entende? Exato, ok. Eu não tava vendo, depois começou, depois é que a coisa ficou preta, entendeu? Antes estava de boa. Então, assim, quando eu vi essa mulher atrás dele, ele começou a fazer pergunta, ele ficou muito emocionado, e eu lembro que ele pegou na minha mão e disse assim, menina, o que você vê são anjos. Eu, questionadora desde criança, eu disse, não é anjo.
Não é anjo, na casa da minha avó os anjos têm asa. Esses aqui não têm asa. E aí ele pegou e explicou mais algumas coisas pra mim e tal. E daí ele disse assim: ó, o que que os seus pais, vamos fazer um combinado. O que que os seus pais podem fazer para que você não tenha mais medo desse casal? No caso, titio e titia, eu chamava naquela época. Daí eu peguei, né, fiz assim, eu disse, era calor no verão no Brasil. Eu disse, uma piscina, óbvio. Troca, né? Inteligente. Aí eu peguei e disse, uma piscina. Aí ele disse, então, se os seus pais fizerem uma piscina, você não vai mais ter medo. Eu digo, não. E aí eu não ia mentir para um padre, né? Porque eu era criada no catolicismo. Resumindo, meu pai tinha 15 irmãos, para bênção de Jesus. Aí conseguiram fazer rápido a piscina, porque em 15, né? Em 15 irmãos fizeram a piscina. A partir do momento que eu entrei na piscina, eu nunca mais tive convulsão, medo de espíritos. Eu não vou dizer que não, porque eu passei uma zona do cagaço grande ali até os 13 anos, né? De ver muita coisa, tanto o lado bonito da espiritualidade, Pois, mas porque também coisa assim, feia. ou seja, isso é como se tivesse sido o início da tua história. E o casal falava contigo ou só aparecia? Não, eles conversavam comigo. E diziam-te o quê? Coisa de... Assim, quando passou essa fase que eu entrei na piscina e passei a não ter mais medo, então, por exemplo, eu estava brincando atrás de casa de boneca. Às vezes eles apareciam e diziam assim: olha, você sabe o que que aquela flor significa? E aí eles me explicavam. Aí eles me ensinavam, porque meu pai e minha mãe brigavam muito, assim, eram umas brigas bem intensas. E muitas vezes, quando meus pais brigavam, eu tirava o meu irmão de casa, levava na casa da vizinha e eu me escondia atrás de casa com medo dessas brigas. E aí a mulher do casal vinha do meu lado, se abaixava e cantava. E o homem do casal me explicava o que que acontecia. Hoje eu entendo que era a parte psicológica do que estava acontecendo ali. E como eles vinham sempre explicando, Ou seja, eles estavam a fazer o papel de como se fossem meus família, pais. adultos, de Exato. tranquilizar a Exato, então criança. assim, ó, eu lembro dela cantar muito pra mim, pra me acalmar, e ele até me emociona, porque assim, foi uma fase muito complexa ali até os 13 anos, né, meus pais se separaram 3 vezes, até graças a Deus decidirem que era melhor separar de vez, né. Então resumindo, eles me ensinaram a orar, por exemplo, a oração eu nunca vou esquecer, eles disseram pra mim assim ó: "A oração não deve ser uma repetição de palavras". E aí eles me pediram pra ir no meio do jardim. No meio do jardim eles diziam assim: "Fecha os teus olhos", daí eu fechava os olhos e dizia assim ó: "A caminhar com fé é caminhar muitas vezes no escuro, permitindo que a gente possa agir", ou seja, não é ter todas as certezas. Não é Sim. ter todas as respostas, mas é confiar que algo maior te protege, te zela, cuida de ti. Aí eu Sim. fechava os olhos e dizia: mas tá escuro, não tem como ver nada, como é que eu vou ficar segura aqui? Aí eles diziam: agora você vai fazer de maneira lúdica, eu vou explicar como é que é a oração e daí eu explico ludicamente. Eles diziam assim ó: espiritualidade, ilumina os meus passos, abre minha mente, expande meu coração e me proteja. E como é que era figurativamente? Eu fechava os olhos da espiritualidade, ilumine os meus passos. Aí eu andava, conforme eu andava na grama, parecia que eu pisava em poças de luz, aí iluminava os meus pés. Aí expande a minha mente, sabe o farol do trem? Sim. Eu sentia aqui do meio, iluminava lá na frente, longe. Aí expande meu coração, era como se eu tivesse ligado a luz de um ambiente, de um quarto, então ficava tudo claro. E me proteja, eu fazia isso aqui como se fosse uma onda e tinha um manto, me protegia. Então era como se eu ficasse bonito. invisível. E quando eles me ensinaram isso, daí eles diziam assim, ó, sempre que você tiver medo, repete essa oração, e se você ainda assim, as palavras não conseguirem te tranquilizar, visualize isso. Então eu tinha tanto a parte imaginativa, lúdica, como eu tinha a parte da oração falada. Então sempre quando eu faço essa oração, eu não consigo não me ver lá, menina, na grama fazendo a oração. E aí depois eles diziam pra mim, você precisa de fonte de água. Tanto que quando eu vim morar em Portugal, eu amei aqui, por quê? Porque o que vocês mais têm aqui é fontes. E eu sou Sim. apaixonada por fontes. E ribeiras e ribeiros e Muito, muita coisa assim, muito. sim. E eu pedi de presente para os meus pais, né? Eles até disseram, pô, começa com uma piscina, agora é uma fonte. Toda hora o negócio tá ficando pior, né? Mas eu pedi uma fonte e eu fazia as orações e ficava na frente dessa Mas os teus fonte. pais não eram pessoas crentes. Não, meu pai e minha mãe eram católicos não praticantes. Portanto, Ou seja, não iam muito na igreja. portanto, isso para eles também deve ter sido estranho. E se calhar não acreditavam Foi. em ti ou Eu apanhei muito. Eu apanhei até podem muito. ter pensado, por Pra- causa das discussões deles, que olha, ela está a inventar coisas para ver Pra se... te ter uma noção, eu nunca falei isso num podcast. Meu pai, não vai adiantar brigar depois. Mas assim, o meu avô, quando morreu, o pai do meu pai, ele tinha ido pro hospital e tal, e foi a primeira pessoa que, em tese, se mostrou no momento da morte. Eu estava no meu quarto, aí o meu avô aparece no meu quarto no meio da noite. E isso tu era davas-te bem com o teu avô?
Sim, sim, muito. Com meus dois avós, né? Os dois. E os dois apareceram pra mim quando desencarnaram. A minha avó, as duas avó também. Mas aí eu já era adulta, já entendi o que estava Sim. acontecendo. Mas eles eram nessa fase caótica. Então, assim, o meu avô, ele estava no hospital. Eu sabia que ele estava no hospital. Só que ele apareceu no meu quarto. E aí apareceu como se fosse um portal de luz da porta do meu quarto pra frente. E aí ele disse assim: eu vim me despedir, fique bem, mas eu vou pra aquela luz. Eu digo: eu também quero ir nessa luz, porque a energia parecia ser boa, só que eu não sabia que, tipo, era um local que eu não podia ir ou que era espiritual, né? Até porque eu nem era espírita, meus pais nem eram espíritas, Sim. nada. Então, resumindo, quando ele falou isso, o que que eu fiz? Corri no quarto do meu pai e da minha mãe e fui lá e falei baixinho pra minha mãe. Eu disse: mãe, o vô disse que foi pra luz. Eu acho que ele morreu. Bem assim, eu falei: pra quê? Meu pai acordou. Foi um negócio tenso, que daí eu apanhei uma surra. E meu pai disse: para de ver essas coisas, para de ficar visualizando isso e não sei o quê. Mas apanhei. Aí eu pensei: poxa, não é possível que eu vou apanhar. E eu não tô mentindo, eu tava falando a verdade. Nisso a minha tia liga e diz assim: Reinaldo, vem pro hospital porque o pai morreu. Aí eu pensei, eu ainda disse pro casal, eu digo: custava ter dito antes de eu apanhar? Não podia ter ligado nos minutinhos, porque eu apanhei muito. E aí, no velório Sim. do meu avô, o meu avô tava do lado do caixão. E a minha avó, que era católica fervorosa, eu fui do lado da avó e disse assim: o vô não tá morto, porque ele tá do lado do caixão. Daí ela disse: eu sei. E a minha avó, por mais que era católica fervorosa, ela foi muito empática com esse meu processo. Então, ela me acolheu. Só que aí o meu pai, vendo que eu tava falando, que eu tava vendo coisas, me tirou do velório. Aí depois teve meu outro avô que morreu, que foi a mesma Eu também, por um lado, situação. também compreendo que seja difícil para os pais assistir a isso, não é? Exato, E não, não compreendem. Não, meu pai e minha mãe sofreram na infância, porque assim, ó, eu passava muitas vezes na rua, eu não entendia o que estava acontecendo, e assim, aquela coisa de não ter o filtro, muitas vezes, dos espíritos que estão falando coisas. Eu, por exemplo, passava um espírito, e dizia assim, ó: aquele ali vai morrer. Eu pegava e dizia assim, ó: tu vai morrer. Morria. Aí tu imagina o caos pros meus pais, essa situação. Eles Assim, diziam, mas assim ninguém quer ser teu amigo. pois, Quem quer ser teu entende? Aí os meus pais começaram a dizer assim: tu não fala mais nada. Tu não fala, tu fica quieta. Tu não fala, porque, por exemplo, meu pai, na época, trabalhava no ramo gráfico, tinha um problema na gráfica, alguma coisa assim. Eu ia lá e via luzinhas, como se fosse de LED, onde a máquina tinha problema. Porque eu fui aprendendo tudo que era ligado ao espiritual, na prática. Ou seja, tu cresceste. Tu chegaste a ir ao psicólogo, psiquiatra? Não. E eu virava amiga do psiquiatra. Depois eu comecei a trabalhar com os médicos. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar com muitos médicos. Com 17, eu passei a fazer o que eu faço da leitura de campo, que tu já conhece. Sim. Como é que funciona. Eu leio o campo das pessoas, eu fazia isso com os médicos, psicólogos, psiquiatras. Ou seja, tu ias a uma consulta de psiquiatria e acabavas tu por dar a consulta. Eu acabava virando amiga dele, eu não virava consulta porque eu acho que eles acabam tendo uma visão técnica muito melhor que a minha, mas eu tinha de maneira lúdica, tanto que eu pegava o cérebro, tanto com os neurologistas quanto com os psiquiatras, e eu dizia, ó, tá acontecendo isso no cérebro da pessoa, eu não sabia dizer tecnicamente o que estava acontecendo, eu via o processo ali e eu explicava onde é que estava ativado no cérebro. Agora as pessoas que estão a ver esta conversa e estão com Bugou a mente. E que estão a dizer, Exato. como é que tu não estás aqui, obviamente, para convencer ninguém? Não, mas eu falaria a mesma coisa se não fosse eu. Eu falaria a mesma coisa. Pois é isso, que papel não é que tem, acho que papel é que tem o ceticismo na tua vida? Eu acho que ele é fundamental, Raminhos. Primeiro porque a gente tem que filtrar as coisas. Então, assim, eu vou te dizer, hoje eu tenho 41 anos, eu já passei por muita coisa, eu trabalhei depois, com 21 anos eu entrei para o espiritismo, eu trabalhei em sessão mediúnica por muitos anos, tanto em orientação com médiuns, quanto a parte mesmo de trabalho ali ativo. E eu acho que se a gente não tiver essa filtragem, fazer esse rigor de, isso aqui é real, isso aqui não é real, a gente pode cair em muita cilada, em muita coisa errada, em muita fantasia, em muita mistificação, que é muito comum nesse meio. Tanto que eu, no meio dos médiuns, aí entra um conflito, né? Comigo mesmo, porque no meio dos médiuns eu sou considerada cética. E no meio das pessoas comuns eu sou considerada... cética em que aspecto? Porque tu duvidas questiono. de ti mesmo? Não, não é que eu duvido de mim, mas eu questiono tudo. Por exemplo, se um espírito chegar aqui pra mim agora e dizer assim, fala tal coisa pro Raminhos, eu não vou falar. Eu vou dizer... Não fales, por amor de Deus. Não, tipo... Não, ainda mais se eles disserem o que tu tem medo. Não, exato. Pode aparecer algum aí, sim. Não, e assim, eu acho que isso foi uma das coisas que eu sou muito grata ao casal.
porque eles me ensinaram animicamente a fazer o que muitos médiums fazem mediunicamente. Então, por exemplo, num atendimento Ok. meu, eu não preciso de um espírito me dizendo o que eu vou te dizer, eu já sei fazer animicamente, Animicamente, portanto, para quem está. do próprio médium, né? Exatamente, ou seja, tu enquanto pessoa fazes o teu próprio entendimento Exato. do que propriamente ser uma mensagem que chega. Exato. Tanto que eu tenho um tratamento que eu chamo de canalização. Canalização não é, gente, não vou dar comunicação mediúnica. É um processo onde eu trato o campo da pessoa. E nesse tratamento, nessas 48 horas, eu me coloco à disposição dos espíritos. Mas isso não quer dizer que eu vou dar mensagem em grupos de canalização do que às vezes eu falo alguma coisa que os espíritos estão falando, mas de maneira coletiva de orientação. Nunca de perturbação, nunca de, eu vou dar mensagem do além. Primeiro porque eu acredito que se eu fosse fazer isso, seria dentro de uma casa espírita. A pessoa já está indo lá buscar e tem todo um rigor dentro desse Tem processo. o rigor e tem, se calhar, outro entendimento. Já sabe o que é que se vai passar, Exato. como é que as coisas E eu sou funcionam. muito dessa coisa de cuidar com aquilo que a gente passa pro outro, Pois, porque gera perturbação, queira ou não. E assim, dentro de todo esse trabalho que o casal foi desenvolvendo comigo, o que eu fui entendendo com o tempo? Que se a gente desenvolve capacidades anímicas, mesmo que sejam por orientação mediúnica, contato com os espíritos, elas vão ter uma maior função na nossa vida. Porque qual que é o primeiro ensinamento? Depurar e transformar a nós mesmos. Ou Ok. seja, a gente primeiro tem que se transformar. Não adianta tu te comunicar com espíritos, mas não te desenvolver. Tua vida vai virar uma bagunça, porque é pitaco de encarnado e de desencarnado. Eu vejo pela canalização, eles vêm fazer umas fofoca. Que eu Isso- fico isso chocada, adoro. Eu adoro os babados que eles contam. há mas é uma só coisa, há uma coisa muito curiosa. Quando amigos meus sabem que eu tenho muito interesse e falo muito destes temas, e é engraçado porque eu acho que a maior parte das pessoas tem ainda uma visão da espiritualidade muito imposta pela igreja, que é Sim, total. céu e inferno, bem e mal, e eu explico, eu digo assim, olha, daquilo tudo que eu já li e das pessoas com quem eu converso, a espiritualidade é mais simples e mais confusa ao mesmo Exato. tempo. Porque é que eu digo que é simples? É simples, mas é difícil. Eu entendo isto, mas até para mim é difícil colocar em palavras. Porque aquilo que eu digo, e diz-me se é verdade ou não, é o mundo espiritual é como se fosse, na realidade, as pessoas morrem, não ficam iluminadas, não ficam espetaculares, Não. seguem o seu caminho do outro lado, muitas delas trabalhando, ou trabalhando na espiritualidade, ou trabalhando noutras coisas, muitas delas em locais onde se estão a recuperar, porque ainda estão com uma energia muito densa e ao passar para o mundo espiritual têm que se libertar dessa energia, e por isso é que eu digo que é mais simples, porque se nós formos pensar, ok, faz sentido, isto é uma energia densa, estamos encarnados, se eu desencarno, eu tenho que me libertar de 40 ou 60 ou 80 anos que vivi aqui, portanto tenho que me adaptar Exato. a um novo mundo. Deste ponto de vista é mais simples. E também não deixam de ser as pessoas que são aqui, portanto, são os espíritos, são engraçados, são divertidos, são Total. mentirosos, fazem-se passar por outras pessoas, Muito. são chatos, são Extremamente. teimosos. Eu tenho um primo meu que desencarnou, que ele ficou mais insuportável em espírito do que em vida. De verdade. Às vezes ele aparece em live, eu digo pra ele, ainda bem que tu tá morto. Ainda bem, porque assim, e assim, Mas ó. porquê é que ele aparece? Porque vem dar um recado, por exemplo. Vem dar ou me zoar, né? Por exemplo, ai, gente, eu não acredito. Mas é assim, mas para um espírito fazer isso tem que ter autorização. Depende, não necessariamente. Essa questão da autorização, ela é relativa, como é aqui também. Mas estão a perceber porque é que Ela isto é é confuso? relativa, E assim? ela é relativa. Porque tem pessoas que, por exemplo, meu primo conviveu comigo, ele tinha 43. 43. E ele conviveu comigo, então ele sabia da questão da espiritualidade e a gente tinha um combinado. 4 primos meus, a gente tinha um combinado. Quem morresse primeiro, voltava pra falar. E aí eu disse pra eles, eu tenho que ser por último, né? Porque eu vou ter que dizer que droga, eu vou ter que ser a última. E aí ele desencarnou e assim, tipo, virou piada, né? Porque os meus primos, aí de vez em quando a gente conversa e vem as coisas que ele fala. E é muito engraçado porque assim, eu fui num evento que a pessoa fazia comunicação, fui participar de um evento, acompanhar um evento. E aconteceu umas coisas lá, uns fenômenos muito fora da cachola, que tipo, era misticismo e Mas não do era género. real, não era real. Mas Porque fenómenos físicos ou a pessoa dizia que se comunicava com entidades muito, muito, muito elevadas? elevadas. Mas, tipo, não, era zombeteiro. E, tipo, eu sou piadista, bom, tu sabe, né? Eu sou de contar muita piada. E aí, o que acontece? Eu lá e a mulher começou a fazer uma meditação. E eu tenho um sério problema com pensamentos intrusivos em
Meditação. Aí eu peguei, fechei meu Sei olho, o que isso é. aparece o meu primo. E meu primo diz assim: Ô Juliana, olha, eu já fumei maconha, mas isso aqui tá pior. Olha onde é que tu te mete. Daí eu dizia: cala a boca, Marcelo, porque tá me atrapalhando. Ele dizia: não, sério, gente, isso aqui é doideira, tá louco. Ainda bem que eu não convivi pra ver isso. Então, assim, às vezes acontece essas coisas. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar fazendo uma live. Eu não sei se tu ouviu falar de um atentado que teve no Brasil. Passou nas reportagens aqui em Portugal. Eu lembro porque eu tava numa contabilidade aqui, numa creche com as crianças. Sim. Então, eu recebi a informação que ia acontecer isso em janeiro. Isso aconteceu ali em meados de abril. E eu tinha recebido, eu falei em live várias vezes, gente, eu tô vendo algo acontecendo que não faz sentido, eu não costumo dar esse tipo de comunicação, eu não gosto, mas isso me perturbou tanto a cena. E se porque calhar pra se estava a aparecer tanto era para dizeres alguma era coisa. muito, mas mas- assim, eu não sim. conseguia relatar tudo, porque pra mim era algo que não era possível acontecer. Aí beleza, aconteceu o fato ali, passou um tempo, simplesmente eu tava fazendo uma live e aparece um menininho no meu quarto. E ele diz assim: o teu cabelo tá aqui, porque eu tinha mega hair e tava uma parte do mega hair em cima. Tu tirou o cabelo? E aí eu tinha, sabe aquelas placas de bruxismo? Sim, Que sim, a gente- sim. Tu usa dentadura? E eu tava em live, fazendo uma live, e eu comecei a rir. Eu disse: gente, desculpa, mas eu não tô conseguindo me concentrar. Eu disse: tem um menininho aqui que tá falando isso, e tá me atrapalhando. Porque às vezes acontece, se for algo leve, divertido, não tem problema. Só que o detalhe, a mãe, eu não lembro se era a mãe ou o pai dessa criança, alguém da família estava na live e eles vieram. E eles entraram na live e começaram a perguntar coisas. E eu comecei a responder. E o menino estava falando, e realmente Ou era seja, verídico, era o menino, porque tinham detalhes que foi. Essa live até tá salva no perfil dos pais e tudo mais. Mas assim, começou a acontecer uma série de coisas e eu não sabia de nada daquilo. O menino é que estava falando e ele estava feliz da vida. Entendeu? Disse: olha, ele não está em sofrimento, não está em dor e tudo mais. Aí falou que ia vir o irmão, tudo. mas por exemplo, esse menino, ele tinha consciência que tinha morrido? Tinha. E ele era espírita. A família era espírita. Ok. Então isso fez E um depois há pouco aqui outra diferença. questão que eu sempre achei curiosa, que é uma criança que desencarna, por exemplo, Uhum. morre, quanto tempo é que ela demora a ter conhecimento de que não é uma criança? Depende, porque, por exemplo, essa criança em específico era um espírito muito velho, muito antigo. Então, assim, ó, mesmo na infância aqui, por mais que morreu pequenininho, mas ele tinha uma consciência muito maior do que a nossa. Então, Ou assim, seja, é quando ele possível desencarna, mais ele tá facilmente, exato. porque depois acontece, acredito eu, e tu deves ver muito, se tu tens essa facilidade, tu estás a ver constantemente coisas, a analisar coisas, O tempo todo eu analiso. mas por exemplo, estás aqui, estás a ver algo a mais ou estamos tranquilos? Estou a perguntar. Ele faz perguntas perigosas. Eu vou-te explicar porquê. Porque isso baralha-te ou não? Não, porque o que Por acontece? exemplo, O mundo uma vez que nós espiritual não estávamos a mudou. falar que tu no hospital muitas vezes tens dificuldades em perceber quem é que está morto. Sim, eu tava no hospital com meu marido, simplesmente. Como é? Não, o hospital é um ambiente que mais tem espíritos. Então, assim, ó, o que eu evito? Em local, por exemplo, aqui eu sei que eu tô contigo, mas se os espíritos estão aqui querendo dar recado, eu não vou ficar dando recado. Sim. Às vezes eles falam umas coisas que eu acho engraçado, mas eu fico, pra mim, eu contenho. Mas no hospital é mais difícil, por quê? Porque a A gente energia tem ainda é muito. muito densa. É denso, então assim, ó, eles se mostram muito parecidos com a gente. Então, assim, o que eu faço? Eu tento tocar. Entende? Eu vou dar um toquezinho, porque é mais fácil. Porém, no hospital, eu evito, porque daí eu vou pagar de doida, né? E tu vês muita gente perdida? Muita entidade perdida? Muito. Muito mais do que os que estão bem. Muito Pois. mais. Porque a maioria fica por aqui. É aquela coisa, Mas da porquê mesma mas porquê que forma. ficam por aqui? Apego a pessoas, apego à matéria, apego a emoções, apego a prazeres. Ou seja, A prazeres muitas vezes até da carne, né? De bebida, entre outras coisas. então Eu, por exemplo, eu vou ficar. Se disserem que eu... tu vais ficar no. Não. Nós que temos um restaurante cá que não sei se existe no Brasil, que é o chimarrão. Não conheço. Sabes o que é o chimarrão? Sim, É tipo sim, fogo, chimarrão, sim. fogo Tipo, de chão. eu vou estar lá. Não, tanto que eu sempre digo, eu não vou dar comunicação mediúnica em sessão mediúnica. Eu nunca vou dar comunicação em sessão mediúnica. Porque não estás lá. Agora, de repente, tu tá lá no Burger King, comendo, de repente, opa,
A Juliana chegou, cheguei. Ou Cheguei. seja, Comendo uma picanha. Quando tu Lá desencarnaste, estarei. sessões contigo é no Burger King. Comendo bem. Se tu tiver num fogo de chão, num barbacoa, né, comendo uma carne, eu vou estar ali. Mas Comida eu vou estar. isso é uma coisa que eu acho que, ou seja, por exemplo, se eu desencarnasse agora, eu se calhar teria mais facilidade em entender que tinha desencarnado ou não. Não, tu ia estar lá me perguntando. Ô, Juliana, eu desencarnei mesmo, tenho certeza, mas tu tá me vendo. Mas a gente já teve essa conversa. Certeza? Não, com certeza vai dizer, não, estão me ignorando, é piada, estão me ignorando, estão brincando de sombra, né? Certeza. Certeza. Achas? Eu não acho, eu tenho certeza. Então para que é que eu ando a ler sobre isso e estas coisas todas? Eu também Pra perturbar os médiums depois, eu tenho certeza. Amigos do Raminhos que são médiums, se preparem. Eles ouvem muito, sim. Ouvem. Nossa, Mas nossa. a questão é... Não, eu já tô Uma pessoa vendo quando a tem mais cena. consciência, teoricamente, a minha esperança é, quando eu desencarnar, que seja daqui a muitos anos, mas que tenha consciência disso. Assim, mas Obviamente isso vou não quer demorar dizer que tempo. tu vai deixar de fazer piada. Ah, Ou não, que tu não, vai... isso não. Não, eu tenho certeza que vai dizer assim, será que eu isso. consigo ver tomando banho? E será que eu consigo atrapalhar o fulano? Eu tenho certeza que tu vai atrapalhar nas cenas mais... como é que se diz? Com as tuas maiores curiosidades, tu vai atrapalhar os médiums. Eu já disse pro casal, eu quero ir antes dele. Antes dele, porque eu quero ter o privilégio de dizer, Raminhos, tá Calma. me vendo? Exato. Tá me vendo? Tá escrevendo? Escreve aí. Porque alguma vez alguma entidade te fez um pedido estranho? O tempo todo. De género? Em canalização, muitas vezes de dizer pra pessoa que ela tem que parar de comer tal coisa, ou que a roupa que ela está usando é ridícula, que ela precisa, que ela fede. Já aconteceu de gente dizer assim, ó, diz pra ela que ela não arranja namorado, porque ela fede. Daí eu digo, cala a boca que eu vou falar isso, fala tu em sonho pra ela, poxa. Vamos lá, eu trabalho o campo da pessoa e tu aparece no sonho e diz. Lá está, por isso é que eu digo, essa questão que eu acho que é mais simples e mais complicado do que se pensa. Porque Total. quando estão do outro lado, não deixam de ser quem são. Exato. Ó, que nem agora veio uma interferência. Podes não Sério, dizer. tem. Mas podes Não, dizer é que depois. tem uma cena que aconteceu. Eu sempre falo assim, que a gente tem que proteger a nossa bolha. Sim. A bolha é o nosso campo energético. Então, imagina que o nosso campo é os braços abertos até a ponta dos dedos. Então, isso aqui é o que tu te conecta com as pessoas. Então, quando a gente tá perto de outra pessoa, Tu vais captar. a gente capta as emoções, tudo dela, quando tá próximo da nossa bolha. E aí, eu fui num show. E eu tenho um problema, não bebo nada alcoólico, Mas tu nada. no meu? Não era do no meu? teu. Mas no teu No- eu vi coisa. Pois. Mas eu fui num show sertanejo. E aí, eu tenho as minhas mentoradas e eu falei no grupo, eu disse, gente do céu, eu comecei a relatar, porque eu fico bêbada por simbiose. Eu não preciso beber, mas se eu estiver no meio de um monte de gente bêbada e eu não estiver bem blindada, eu posso ficar com ressaca. Não vou ficar bêbada de cair, mas assim, a sensação de ressaca é a mesma que essas pessoas. Então, resumindo, eu peguei e fui. E aí eu disse pro meu marido, não, vamos sair do show porque o negócio tá complicado. E aí as mentoradas disseram, Juliana, como é que tu protege a bolha, né, Sim. nesse local? E eu disse, gente, tem que fazer oração e não sei o quê. Vem o espírito e diz assim, ó, peida. Daí eu disse, o quê? Quando ele falou isso, eu comecei a rir. Ele disseram, sim, porque daí protege a bolha de qualquer jeito, todo mundo se afasta. Eu digo, poxa, errado ele não tá. Errado ele não tá. Então, quando ele começou a falar isso, e aí às vezes eles vêm e fazem essas piadas, eu digo, gente, tá de sacanagem. Porque eu tô encarnada, eu não vou ter como disfarçar. Eles não, ninguém tá vendo, então assim, a culpa é o quê? Do médium. Entende? Quem é que se lasca? O médium. É Entende? engraçado é que tu falas isso para ti sempre foi natural. Foi natural. Portanto, eu ao ouvir isso, está-me sempre a surgir a questão, como é que uma pessoa não pensa, se calhar há muita gente que não pensa que é uma questão de saúde mental, tipo esquizofrenia ou qualquer coisa, estás a perceber? Mas a esquizofrenia causa dano. A esquizofrenia a nível... Dei um exemplo como podia ser não, outra coisa. mas é interessante essa pergunta, porque muita gente vai dizer assim, mas se tu ouve vozes, se tu vê, tu pode ter um quadro. A esquizofrenia, ela é diagnosticada, ela tem exames, muitas vezes, que vão mostrar a disfunção no cérebro, a disfunção química, e a pessoa tem prejuízo na vida. Ela não vai conseguir ter um raciocínio lógico, ter uma ideia... É aquilo que eu te disse, uma pessoa fala contigo, se não souber o que tu fazes, és uma pessoa... E assim, ó, mesmo a pessoa que sabe, se ela entrar no meu Instagram hoje, ela vai entrar curiosa e confusa. Entende?
Pode ir lá, vocês podem ir lá olhar. Por quê? Porque é difícil explicar o meu trabalho. Por exemplo, eu trabalho com empresários. Os empresários muitas vezes me contratam, não para fazer macumba, porque eu não faço, entende? Mas assim, no sentido de analisar o campo. Então, por exemplo, se eu vou analisar os dados de uma empresa, eu consigo ver se os números estão certos. Eu consigo ver por que caminho que vai, porque eu consigo ver o fluxo. Entende? Então é diferente. Então, por exemplo, atender uma pessoa a nível pessoal é uma coisa, atender a nível empresarial outra, atender médicos é outra pegada. Então, é como se eu tivesse várias facetas de trabalhar essa mediunidade, essa mediunidade anímica. Não é os espíritos que estão me falando, mas porque o casal foi me ensinando a fazer isso. Esse casal, para quem não... são duas entidades que tu falas muito nos teus vídeos e na tua história, mas para quem não está tão ligado a este mundo espiritual, podemos explicar que cada pessoa tem um ou vários guias, certo? O Todos ideal nós. era um, né? Eu tenho 2. Eu perguntei uma vez pro Divaldo, digo, 2 é por quê? O negócio é muito doido? Aí ele disse, não, é porque tu veio desenvolver um trabalho um pouco diferente, tu vai trabalhar tanto a parte psicológica, né? Psicológica e, enfim, das emoções ali, como também a parte técnica. Que aí é mais racional, que é uma parte mais racional, mais de projeção, entre outras E esse casal coisas. tu não conhecias? Fisicamente não fazem parte da tua família? Nunca... Não, eles eram amigos de encarnação passada. Ok. De outra encarnação. E eles são um casal ou não são um casal? É mãe e filho. Ok. É mãe e filho. Eu falo Chamas casal casal por porque ser é homem mais e mulher. fácil. E por ser É homem mais e mulher. fácil, porque eu chamava de titio e titia, vai crescendo, fica meio E feio, né? todos nós que estamos aqui, neste estúdio e no mundo, têm guias. Todos. Pode Uns ser. não escutam muito bem eles, mas todos têm. Essa é a questão. Todos nós temos inputs todos os dias que nos são dados pelo mundo espiritual todo. e não ligamos. O tempo todo. Porque Porque é estamos- muito simples. Pois é isso, porque nós estamos à espera de grandes revelações, certo? E muitas vezes eles dão uma resposta simples, porque a mediunidade e o contato com os mentores, ele é sutil, é simples, é muito próximo à nossa intuição. É muito perto, então assim, os espíritos, os mentores, eles não vão ser um nível extremamente alto acima da gente. Eles vamos botar ali 4, 5, 6 degraus acima de nós. Senão a gente não conseguia acessar eles e entender o que eles querem nos passar. E eles também iam ter mais o que fazer, né? Do que E os pegar guias alguém não são com- necessariamente espíritos muito iluminados, ou são? Não, é o que eu te falei, são É isso. 4, 5 degraus acima de Também nós. estão a trabalhar, ou seja, lá É como está. se a gente estivesse no ensino médio, ou seja, Eles- no 9º ano, e eles estivessem no 3º, no 13º. No 12º. No 12º é verdade. É o 13º é o salário. Então, Ou seja, também eles estão a trabalhar. exato. Eles também Ou estão, seja, a gente eu se estou a minha desenvolve, vida eles toda a também. trabalhar aqui, morro e continuo a trabalhar, é isso? Continua. Por isso que eu digo, é melhor fazer bem feito aqui, porque aqui pelo menos tu tem uma vantagem. Tu pode comer. Eu nunca vi espírito comendo. Mas, Nunca. Quer dizer, lá está. sugando ectoplasma sim, mas comendo, nunca vi banquete de comida no plano espiritual. Eis uma revolta minha. Mas eu já li livros que falam exatamente sobre isso. Onde tu, quando estás nessa passagem, nesse desligamento do mundo, desta dimensão, não é? Portanto, deste plano, muitas vezes tu tens alimentos no mundo espiritual que são ectoplasma, Parecido, não é? ectoplasma. Que são plasmados Eu vou prestar simplesmente, muito. simplesmente para te trazer as memórias do que tu consumias Exato. aqui. Exato, porque é como se fosse um velcro. Por isso que eu digo, alguns espíritos, eles vão ter apegos com a matéria. E até fazer esse processo deles quererem ficar no plano espiritual e continuar a jornada lá. Porque assim, como a gente tá aqui na Terra, tem a família, tem as pessoas que nos esperam, que estão aqui com a gente, no plano espiritual tem gente sentindo saudade, esperando a gente voltar. Mas Tu a gente não morre fala lá. com eles todas as noites? Não, nem todos. Dependendo da esfera que tá, não. Tu não fala com todos principalmente os que gostam de ti ou que estão em escalas mais evolutivas ou em regiões que a vibração é diferente, não. Não tens, Tu fala com não- alguns, mas não toda a tua família. Ok. Pode falar com 1 ou 2, com uma maior afinidade, com maior apego. Ou que se for venha. alguma coisa que me queiram Ou que for dizer ou impor- tranquilizar. Exato. Mas eu não tô dizendo a tua família Sim, sim, aqui sim, sim. que desencarnou e que foi pro plano espiritual. Eu tô falando da tua família que ficou lá. O meu núcleo, O núcleo espiritual. espiritual, exato. Família Porque a gente espiritual morre que tá lá, lá, e nasce aqui. Porque há pessoas morre aqui. que nós podemos, como estás a dizer em relação ao casal, tu podes encarnar e eles continuarem do outro lado e depois noutra Exato. altura ser o contrário. Exato, Porque são exato, acordos que se fazem. exato. E isso muitas vezes, de acordo com a frequência. Na primeira infância, a gente até consegue ter bastante acesso
com a nossa família de lá. Só que depois a gente vai crescendo e a nossa vibração vai mudando. E aí tem a vibração, tem todo o processo que a gente vai nutrindo aqui. Então esse afastamento não são todos os espíritos que estão lá que vão conseguir se comunicar contigo aqui. Alguns sim, porque tem algum benefício, alguma coisa que pode te ensinar e que entra junto com o que tu tá para aprender aqui. Mas não são todos. Então, nós não ouvimos muitas vezes essas comunicações que nos são dadas todos os dias, essas dicas, vá, porque não estamos nem aí, não é? Estou nem Porque aí. a gente pede prova o tempo todo. Tipo assim, eles vão lá e dão uma resposta sutil. Ah, mas não, Mas- se foi a coincidência. Primeiro é coincidência. Mas porquê? Isso não é. Mas é isso, por ser sutil. Se fosse uma coisa certa, eu tinha a certeza. Pois, mas daí é o que os mentores falam, e a tua fé, e a tua depuração, e a tua confiança, e o teu mérito de se colocar à disposição de não ter controle. Porque isso não deixa de ser um controle, é o confiar. Sim. Por que precisa ter a certeza? Tanto que teve um espírito uma vez, sim. um mentor que ele disse assim na canalização, essa pessoa queria desenvolver a mediunidade, eu já tinha falado pra ela, eu disse, olha, tu só consegue ir até aqui, porque se tu passar daqui, tu vai ficar perdidinho, ou seja, ela tinha uma tendência a ter alguns transtornos. E eu disse, ó, até aqui tu vai, pra cima disso não queira ir. E aí o mentor dela chegou numa canalização e disse assim, ela não pode, porque só falta dar um chute na bunda pra ela entender que a gente tá dando os sinais pra ela, mostrando aonde ela precisa ir. E aí eu disse, olha, tu tá recebendo esse sinal, isso aqui, todo dia. Daí eu disse, pois é, então só falta eles te chutar a bunda pra ti pra frente, né? Eu disse assim, porque tu tá recebendo os sinais do que tu tem que fazer. Eu acho que no meu caso, mesmo que visse, eu dizia, não. Pois. Tu ia dizer, não, eu acho Assim, que eu não estou a ver estava. coisas, tenho que ir ao médico. Se calhar é melhor ir tomar qualquer coisa. Exato. Mas a maioria, sim. A Mas maioria, ao mesmo sim. tempo eu já tive. Olha, vou dar um exemplo muito bonito. Eu acho que a pessoa. Não vou referir nomes, mas a pessoa acho que também não se vai importar. Houve uma amiga minha de quem eu gostava muito que desencarnou e o marido dela um dia estava em minha casa e nós estávamos a celebrar os almoços de vez em quando fazíamos. E na minha casa nunca aparece, não sei, em brasileiro, libelinhas, sabes o que são? É aqueles bichos assim compridos que têm 4 asas. Sei. Como é que vocês A chamam? libélula. E libélula, isso. Nós chamamos de libelinhas ou libelos, sim. Não, nunca houve, nunca vi. E nós estávamos e de repente aparece duas e aparecem, eu não estou a exagerar, dezenas. Sinal de que ela estava ali. E o meu amigo começa a ficar muito emocionado e ele explica, era o bicho, o inseto preferido da minha mulher. Exato. Pá, e isso na altura nós ficámos todos muito comovidos com isso. E digo-te que depois disto nunca mais apareceu. Porque era um momento de excesso. Era um momento Mas que aí foi poderia. muito forte, ou seja, é uma coisa muito Exato. evidente. Mas porquê é que nós... Mas depois há esta questão do ceticismo, não é? Mas é que ali o que acontece, vocês estavam relaxados, não estavam esperando, acontece algo que vocês identificam, mas que a prova pelo fato de ser a libélula e tudo mais ali, fez com que vocês estivessem disponíveis a receber isso, mas poderia estar acontecendo de vários dias passar libélula e ninguém perceber, porque era uma forma dela estar fazendo aproximação e não ser Também algo tão pode- intenso. Sim, também podia. Porque eles fazem dias antes essas aproximações. É como se estivesse calibrando, sabe? Frequência com frequência para poder chegar e fazer o acesso completo. Ou seja, as provas ou as mensagens às vezes estão nestas pequenas coisas e estão muitas Total. vezes em coisas que os outros nos dizem. Sim. As pessoas são usadas o tempo todo para chegar a mensagem. Porque às vezes essa espontaneidade do outro vai trazer a mensagem que a gente precisa. É aquelas frases que às vezes alguém nos diz e nós ficamos, pá, Exato. isto faz sentido. Exato. Porque toca, em algum grau te toca. E tudo que os mentores puderem usar para levar para o teu caminho de evolução, para o teu entendimento, para te trazer um conforto, eles vão trazer. Seja numa piada, seja numa brincadeira, seja numa mensagem, seja em algo que acontece que parece um desequilíbrio no caminho e na verdade era exatamente a tua rota certa. Sempre vão trazer dessa forma. Mas ao mesmo tempo que nós temos esta visão, tu achas que como é que está o mundo da espiritualidade hoje em dia? Comparando com nós vivemos vários períodos, por exemplo, tinhas lá está a questão das bruxas ou das benzedeiras,
tinhas muitas mesinhas, não sei como é que vocês chamam no Brasil, mesinhas é tipo... Mesa mediúnica. Não, mesinhas é tipo o azeite na água, pequenos rituais. Sim, Pequenos os rituais. Nós chamamos de mesinhas que faziam Sim. as velhinhas. Aham. Depois passou para o conceito mais de médium. Uhum. Hoje está a viver-se um outro registro muito utilizado também nas redes sociais. Portanto, há uma evolução da espiritualidade com os tempos. Sim, há evolução, mas há também a mistura, né? Porque eu acho que hoje a gente isso. tem de tudo, porque agora, eu vou ser bem sincera do que eu vejo, tá? Parece que virou um fast food. Porque De achar o que que tu tu pode vês na- chamar o tempo todo, virou que eles são mais chamados do que eles vêm, entende? Então acaba que era pro telefone tocar de lá pra cá e tá tocando mais daqui pra lá, entendeu? E qualquer um que atende do lado de lá, eles estão achando que é evolução e na verdade não. Porque é isso, porque tu hoje abres as páginas do Instagram e tu tens gente a falar com os comandantes galácticos da frota estelar não sei de onde, Gente, é tens demais. pessoas a falar com o arcanjo Gabriel, que eu não sei, ele atende muita gente, Pois. tens gente a falar com Jesus, tens gente a falar com o Moisés, tens gente a falar com tudo o que são grandes entidades. Mas ia tu conseguir sabe fazer que tudo. eu fui atacada por conta disso daí. Por quê? Porque vieram me dizer assim, Juliana, tu já viu seres de outros planetas? E eu já vi, na infância já vi, depois de adulta eu vi, mas o que acontece? O fato de tu ver não quer dizer que eu queira exercer contato. Ah, mas não são evoluídos ou coisa assim. Não é isso. Eu já digo, gente, deixa eu entender primeiro a mente humana, que já é bem complexa, porque assim, beleza, são seres de outros planetas. Legal, tem muitos que são bons, mas quem garante que aqueles são os mais evoluídos? Porque às vezes o estado de vibração deles é mais sutil que o nosso, só que dentro daquele estado de vibração é o mais caótico. São os mais corajosos, entende? Tipo, vamos Ok. fazer uma loucuragem aqui no planeta e entrar em contato com outro planeta. Quem garante que eles não são o zombeteiro daquele tempo? E aí é onde entra o que os médiuns dizem, Juliana, em alguns pontos tu é cética, não é cética, eu questiono. Porque se eu, por exemplo, se eu quisesse me comunicar com os arcturianos, eu ia ter que pegar um tempo e me dedicar só a isso para entender os níveis de frequência e tudo mais. Gente, com 4 filhos, com a demanda que eu tenho, não vai dar. Uma encarnação é pouco. Mas Entende? é isso que tu vês hoje em dia no Instagram. Eu acho que isso... Imagina tu confiar, Raminhos, em um ser de outro planeta. E eu não tô dizendo que é errado, gente, se vocês se conectam, tudo bem, cada um com os seus seres. Sim. Mas tu vai confiar a tua sabedoria, a tua conexão com algo que tu não sabe. E dentro daquilo que tu sabe, ou seja, aqui o nosso corpo físico, os espíritos que são mais parecidos com o nosso, já tem uma confusão. E outras vezes a pessoa não consegue lidar dentro da sua casa, com o seu vizinho, com a sua comunidade, mas consegue se comunicar com o arcturiano, mas vá para outro planeta. Entende? Vai ficar aqui, não consegue lidar com as coisas aqui, com um boleto para pagar surta. Aqui é a fatura. Sim, Uma fatura fatura. para pagar surta. Entende? Com o filho surta. Não se dá bem no casamento. E aí consegue uma mensagem. Entende? Para mim isso é Sim. incoerente, incompatível. Eu acho que tem muito a ver com o ego da pessoa também, não? Assim, pode ser. Mas imagina, uma pessoa que acha que está a comunicar com um comandante de uma nave espacial, de uma entidade, de um planeta qualquer. E não consegue se entender com o Uber Eats. Mas isso pode... Isso... Lá está, uma pessoa por ser médium não quer dizer que tenha uma vida organizada. Não necessariamente. Portanto, tu tens muitos médiums que têm muito a sua vida num caos. Ou não? Assim, não deveria, né? Eu vou te dizer, por mim, pode ter um caos a teu redor, sim, mas você tá fazendo o quê? Depende do tipo de caos. O caos aonde te prejudica muito ou o que faz tu evoluir? Porque o que faz tu evoluir são coisas comuns, tipo, um horário atrasado, tu tem que trabalhar umas horas a mais, mas, num geral, a tua vida tem que ser harmônica. Tem que ser saudável. Porque senão também... Não faz sentido. Por exemplo, quando a gente vê Divaldo, Chico, né? Vou dar o exemplo do Chico. O Chico tinha uma série de questões ali de saúde, mas entende que o fato dele ter as questões de saúde não impedia ele de fazer um trabalho harmônico, dele se dedicar, fazer obras maravilhosas, porque os desafios dele eram dele, mas não geravam um caos ao redor. Ok. Entende? E eu acho que isso às vezes há uma confusão. É que nem, por exemplo, as benzedeiras. Vou dar um exemplo no Brasil, não sei aqui como é que funciona, mas assim, no Brasil, as benzedeiras, elas estão lá se doando, fazendo as orações para as pessoas.
Só que a vida delas, num todo, é um caos. Elas moram numa casinha simples, a vida de todos os familiares é caótica. Um tem uma perna, o outro é alcoólatra, o outro rouba, o outro isso, o outro aquilo. Então, assim, acontece um caos. E ela, geralmente, também é doente. Mas por quê? Porque há um excesso de doação, mas não há um equilíbrio dessa energia. Então, é aquela coisa, eu vou ser o lixeiro, né? Eu vou pegar o lixo todo das outras pessoas, vou deixá-la mais leve, só que eu fico com o lixo aqui. E também não é tipo Não tem um equilíbrio entre dar e destino dessa pessoa? receber. Eu não acredito nisso. Isso é uma das coisas que eu mais debati com o casal, porque eu dizia pra eles assim, O que é o destino? Ou... o destino da pessoa ela está em um estado de conflito e de caos, porque eu acredito que todos nós somos aprendizes aqui. Ok. Então, se nós somos aprendizes, tem que ter um caminho que seja harmônico. Não estou dizendo que todo mundo vai ser rico, não sei o quê, mas harmônico de saúde, de felicidade, de Ou paz, de pelo parte menos interna. trabalhar esse caos. Conseguir entender isso a tal ponto de ser um bálsamo. É que nem eu com autismo. Meu filho foi diagnosticado com autismo severo, não verbal, por 4 Tu neuropediatras. podias ter aceito só isso. Eu podia Podias ter olhado e dizer, que é muito comum. Que é o meu destino, porque eu já tenho esta... Sim. Exato. Aí é onde, novamente, entra onde muitos médiuns dizem que eu sou cética, por exemplo, pelo fato de eu ser espírita, né, ter trabalhado no espiritismo. Hoje eu não me denomino espírita porque eu lido com uma espiritualidade livre, que eu acho que espiritualidade está em todos os lugares. Mas eu poderia olhar e dizer assim, meu filho veio assim para eu aprender algo, vamos aprender. Ou seja, não vamos ir em cima de desenvolver. E eu entendo que o autismo, ele vem para uma engrenagem familiar, ou seja, tu não trata só o autista, tu trata aquele pai, aquela mãe e os irmãos, né? E a família num todo. Se todos eles, as pessoas dessa família não estiverem se desenvolvendo, o autista não vai desenvolver. Não vai. E esse, o meu filho era severo. Raminhos, tem um exame, um teste que tu faz que se chama TEC. Ele vai até 180. O meu filho estava entre 137 e 147. Ele chegou em 147, que foi o máximo, e 137 a última vez que a gente fez. Então, assim, ele era muito severo, ele só não tinha agressividade. O que eu fiz? Eu mapeei o campo dele, fiz o que o casal me ensinou animicamente, ou seja, codifiquei o campo do meu filho, que tu já conhece como é que é a Mas minha tu já sabias codificação. que ele ia ser assim? Não. Eu sabia que ele seria diferente por conta da vibração na gestação, mas não sabia que era autismo porque eu não tinha tido contato. Ok. A minha mediunidade, ela tem uma particularidade. Tudo que eu fui exposta pelo casal, ou pelos médicos, ou pelos psicólogos, né, e psiquiatras, tudo que eu fui exposta, eu aprendi a codificar. Então, tem muito... Exato. Tudo aquilo que tu não conheces, não identificas. Então, por exemplo, o autismo... Sabes que tem qualquer coisa, mas não sabes o que é. Exato. Okay. Então, por exemplo, autismo, eu nunca tinha pego nenhum caso de autismo, nunca tinha chego até mim. E quando o Rafael veio, eu sei que tem alguma coisa, mas eu não sei o que. Então, quando um médico falou autismo, aquilo fez, é isso. Como se fosse o download da informação. Exato. E daí eu peguei e disse assim, e naquela hora, pra mim foi desesperador, porque eu disse assim, como é que eu não sei sobre isso? E aí entra o casal, pegou e disse assim, porque você tem que aprender. Não vais deixar de aprender nunca, ou seja, eu nunca vou saber todas as respostas, isso é até em atendimento, se tem coisa que eu não sei, eu digo pra pessoa, olha, isso eu não sei, talvez num próximo atendimento, ou em algum momento se eu souber, eu vou te responder, mas se eu não sei, eu falo. Então, tudo que eu sei, tudo que eu faço, tudo que eu ensino, tudo que eu explico, eu vivenciei, Exato, eu pratiquei e eu codifiquei. Então, e aí o casal sempre disse assim, ó, seja uma eterna aprendiz, não deixe de estudar nunca, não deixe de aprender nunca, por isso que eu amo conhecer a história de outras pessoas, porque quanto mais eu conheço, mais eu me depuro, mais eu me transformo, mais eu consigo ajudar. Mas tudo isso passa, entende que por mim? E é isso que eu acredito que é a mediunidade. A mediunidade verdadeira. A mediunidade verdadeira, ela não pode se basear só num telefone sem fio, que hoje já é sem fio, né? É que no nosso tempo não era. Mas assim, não é só, tipo, eu tô me comunicando com o espírito, eles estão me dizendo, isso é disfuncional. Tipo assim, pode ser bom, sim, eu gosto muito de conversar com o casal e sou eternamente grata, mas eu não posso ficar dependendo deles o tempo todo. O teu filho, o autismo é algo também muito importante na tua vida, pela questão do teu filho, não é? Mas também porque houve essa evolução de ser severo para... Sim, hoje ele é leve, o meu filho saiu em milhares de matérias. Mas como é que tu trabalhaste isso? Eu codifiquei o campo dele, assim como tu conhece já o formato de codificação. Eu codifiquei, eu entendi como é que era a frequência dos olhos dele, como ele via a vida. Eu vi como é que era o sistema nervoso dele, como é que ele funciona, como é que ele absorve, como é que ele expande, como é que ele adoece, que é o que está no sistema nervoso. A gente vê 33 frequências, só para explicar para quem não me conhece. Então assim, eu vejo dentro dessa bolha 33 cordas,
dentro dessas 33 cordas, cada uma é um tema, um número, uma temperatura, uma cor, uma história, como se fosse uma TV, Sim. cada uma delas. Só que tem 3 que vão sair no corpo físico. Uma nos olhos, então tu vai tendenciar a ver sempre daquele jeito, porque é como se fosse a tua primeira lente. Ah, quer dizer que tu não vai ver outras coisas? Vai, mas quando tu tiver um impulso, é essa forma que o teu olho vê. Sim. E aí tem o sistema nervoso. O sistema nervoso ali vai passar a forma que a pessoa sente, a forma que a pessoa adoece, a forma que a pessoa expande, ganha dinheiro, faz a coisa acontecer. Acontece ali. E tem a camada oculta. A camada oculta é o que a gente veio aprender, é como se fossem as provinhas, aquilo que Sim. vai ser cíclico, que a pessoa vai passar por testes. Quando eu entendi aquilo ali no meu filho, eu disse, ok, eu sei que ele funciona assim. Então aqui tá o eixo de como eu vou desenvolver ele. Em cima disso, eu comecei a fazer em mim, para eu sentir as frequências dele. Então eu comecei a fazer testes comigo, para entender o autismo. Então até conto no meu livro, eu conto como é que eu fiz esses testes. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, que eu entendi como ele funciona, eu só fui trabalhando da forma que ele absorvia. E como eu fui trabalhando como ele absorvia, é aquilo, é um local que tu começa a colocar a informação do jeito que recebe a Mas informação. o curioso, diz-me se estou correto ou não, que foi, tu entendeste isso tudo através da mediunidade e do plano espiritual, mas depois utilizaste a medicina também tradicional Tradicional. para trabalhar exatamente isso. Tudo, porque eu acho que não A existe. terapia da fala, técnicas Tudo. de Porque não existe relacionamento. sozinho. Pois Tipo, é, a essa espiritualidade é uma particularidade. A medicina tem que andar junto, os terapeutas têm que andar junto. Nada tá fora. Tudo complementa. Então, o Rafael só não usou medicação e não usa até hoje. Por quê? Porque esse processo de perceber o campo dele conseguiu alterar a química do cérebro dele, mas não é todos os autistas que vão ter alteração sem precisar de medicação. Então, depende o grau, depende se tem comorbidades ou não. O Rafael não tem comorbidade nenhuma associada à parte disso. Tanto que por isso que ele começou a desenvolver muito, porque eu comecei a colocar informação baseada na forma que o campo dele absorvia. Então, meu filho falou 9 idiomas. Hoje ele não fala mais 9 idiomas, mas lá atrás ele falava 9 idiomas. Ele tem ouvido absoluto, ele escrevia partituras, entendeu? Eu ficava revoltado quando pegava música que tinha quebra de partitura, ou que tava, tipo, errado, cantava de um jeito, depois cantava de outro. Ele se incomodava, mas ele desenvolveu tudo isso naturalmente. E ele está numa escola, numa turma Ele normal, está estuda integrado numa... sempre. O Rafael, ele entrou na escola e nunca fez material adaptado. E na época eles diziam assim, Juliana, mas tu não quer material adaptado? Eu disse, confia, eu sentava com os professores, com a equipe da escola, e eu dizia, o Rafael funciona assim, assim, assim e assado. Quando eu explicava, eles faziam isso, dava certo. Aqui em Portugal aconteceu isso, o Rafael estuda aqui. Eu participo muito da escola, eu já palestrei dentro da escola do meu filho. Então assim, lá eu cheguei e eu falei como o Rafael funciona, a adaptação dele foi incrível. Porque a forma que a pessoa funciona facilita o processo de entendimento para qualquer pessoa Agora, ao redor. Mas nem todos os casos, por exemplo, de autismo, podem ter uma melhoria, mas não quer dizer que vai ficar espetacular. Vai ficar na melhor versão dele. E a melhor versão de cada um é aquilo que o campo tem para abarcar. Por exemplo, já passou muitas famílias de autistas por mim. Muitos Muitos melhoraram, outros não. Melhoraram dentro do que podiam. Exato. Daquele campo. Por exemplo, se tiver uma comorbidade, a gente tem um limitador dentro da própria comorbidade. Então, é como se fosse chegar até um teto. Dali, depende de outros fatores e também daquela engrenagem que eu te falei. E se calhar daí já é destino. Pode ser uma parte, sim, não é? sim. Quando tu trabalhas tudo o que tens, ou melhor, quando tu estás a fazer tudo aquilo que é suposto, e os fatores não mudam, é porque se calhar é suposto, pronto, tu estás a fazer a tua parte. Faz sentido, só que, por exemplo, eu vejo o destino como se ele fosse as 3 camadas que eu falo, dos Sim. olhos, sistema nervoso. Então, por exemplo, tu pode ter chego na linha de destino, ou seja, no ápice que tu tinha daquela encarnação, em uma camada. Porque se tu chegar nas 3, tu morre dormindo. Pronto, ativei um novo medo no Raminhos. Não, Ele vai ser um ser. Agora ele vai dizer pra Catarina, Desculpa serei lá. um eterno ser imperfeito. Não, ser em evolução. morrer a dormir deve ser das melhores coisas. É o que eu mais desejo, eu já disse pro Claro. casal, das letras miúdas tinha que estar isso. Não quero morrer caindo de Ryanair. Não Exato. quero. Isso é engraçado. Olha, era aquilo que nós estávamos a falar. Porque tu, lá está, és médium, conheces o mundo espiritual. Acredito que não tenhas medo da morte, Não tenho. mas tens medo de andar na Ryanair. Eu tenho. Mas porquê? Não faz sentido. Porque, gente, como que aquele avião voa e voa? Entendeu? E não Então, cai. mas tu não sabes já que não vai cair. Não, eu sei, mas eu já morri de acidente de avião, então eu tenho essa sensação. Então toda vez que eu vou entrar no avião, eu tenho medo de avião, mas eu vou, eu Mas não tu deixo. tens memórias de vidas Sim, passadas? Tenho.
É uma treva. Pois é isso, não é Não necessariamente faça bom. regressão. Não vale a Já pena. me convidaram e eu disse sempre que Não não. vale a pena. Entende? Eu sou Mas só aquela que eu falo no espetáculo. Não sabe? não vale pra quê? A gente tá na melhor versão agora e assim, nessa melhor versão a gente já tem conflito. Por que a gente vai olhar pra trás? É sempre pior. Ai, mas eu fui um rei, mas foi ferrado. Foi ferrado. Porque senão tu continuaria rei nessa encarnação agora, ia nascer pomposo. Lascou-se. O que deu errado no caminho que veio agora pobre? Entende? Então, assim, não evoluiu. Então, tem todo um processo. Se, tu foi muito rico no passado e agora tá pagando com dívida. Algo tava bem ruim. Bem ruim. A riqueza Como talvez... é que conseguiu esta riqueza? Pois, Por entende? exemplo. Então, é isso que eu digo. Imagina que aí eu vou falando no meio dos médiums. Eu já ouvi falar, desculpa, mas eu já ouvi falar e já li em livros que muitos médiums eram pessoas que lidavam muito mal com a sua espiritualidade. Ou que Não, fizeram... eu não tenho dúvida. Eu, por exemplo, já devo ter sido muito bruxa, muito macumbeira, porque as galinhas me amam. É verdade, gente. Eu não vou... Aqui em Portugal, aí eu vim parar num país que o símbolo tem um galo, né? O Barcelos. Ué, pois. Aí tá lá. E aí, por quê? Por que aqui em Portugal eles botam galinha nos parques? Pois há. Pra quê? Pra quê? Porque eu tô nos parques. Onde tu vives É sacanagem. Eu não posso ir no parque da cidade, as galinhas pula do cercado e anda atrás de mim, que nem pato. Não pode. Eu não vou. Eu vou sentar. Tem umas esteiras lá, eu não sei como é que vocês chamam, passadeira? Não. Mas é para quê? Para sentar? Pra sentar. Banco? Tipo uma cama. Não é banco, mas tu deita naquele, né? Sim. Espreguiçadeira. Isso. Então, assim, ó, eu vou lá e eu digo, não tem nenhuma galinha, nada. Mas não dá 10 minutos. Embaixo de mim, elas estão ciscando. Tu não tem noção. Aqui em Cascais, tem um local, eu não sei o nome do local, um museu, alguma coisa, uma casa amarela, um castelo amarelo. Sim. Eu fui nesse local, porque minhas amigas queriam entrar lá pra ver. Eu disse, não, vou ficar aqui no jardim bonito, vou andar. Pra quê? Cheio de galo. Tu mostraste nesse vídeo. E tem esse vídeo nas redes sociais. Os galos e as galinhas começaram a fazer um negócio, mas literalmente vieram atrás de mim, eu tive que sair correndo do parque. Eu tenho um amigo meu que é médium e diz que, por exemplo, em relação às vidas passadas dele, ele sente dor. Das mortes, que ele sentiu fisicamente dor, tipo de ou ter levado um tiro ou qualquer coisa, que quando se teve essas recordações, não foi fácil. Sim, tu tens recordações, horrível. tu sabes como é que morreste? Eu sei, em várias. Mas como é que isso te aparece? Por exemplo, foi em meditações ou é tipo, estás muito Gatilho, por exemplo, se eu sou colocada, vou dar um exemplo, quando eu fui na Boca do Inferno, ali em Cascais, eu desmaiei. Eu tava com 2 amigas, eu cheguei ali, eu passei mal. Não, a Letícia não tava. É porque foi quando eu vim passear aqui. Eu fui e minhas pernas começaram a ficar mole. Eu não conseguia porque eu tive uma vida ali e eu me joguei. E eu fui saber disso quando eu vim pra Portugal. Um psiquiatra que eu trabalhava na época, ele disse assim, tu teve uma vida em Portugal. Eu digo, não tive, não. Mas como é que o psiquiatra te disse isso? Porque ele era espírita e eu trabalhava com ele. Okay. E eu trabalhava com ele justamente atendendo muitas vezes autistas e tudo mais. Então a gente, no final de cada semana, a gente fazia a parte voluntária, que era uma sessão mediúnica para tratar os pacientes. Só que as famílias, obviamente, que independente de crença era atendido, mas a gente fazia para tratar e aí eles tinham evolução. E nesse processo das sessões mediúnicas, veio isso que eu disse pra ele, não mesmo. E eu nem tinha ideia de vir morar em Portugal e nem morar fora do Brasil. Eu nunca pensei em sair do Brasil. Ou seja... Mas quando eu cheguei aqui pra passear, eu me senti em casa. Tanto que não deu 6 meses, eu tava morando aqui. E deu tudo certo, tudo. Desde documentação, tudo. Sabe o que é tudo? Tu tens uma vantagem, mas também tens muitas desvantagens. Em que sentido? Tens a vantagem de quando tens dúvidas, podes perguntar ao casal. Ou eles vão te dizer, está bem, está tranquilo, que é coisa que nós... Eu quando tenho que tomar uma decisão na minha vida, tenho que tomar por mim. Não tem mas ninguém a dizer-me... dos 30 até os 36... Podes fazer, está tranquilo. Mas eu dos 30 até os 36, o casal não estava comigo. Estava arrumando a casa no plano espiritual para o meu trabalho que começaria com 36. E justamente na virada... Porque assim, ali na minha juventude, 12, 13 anos... Nossa, juventude mesmo. 12, 13 anos, o casal me dizia assim, que eu ia passar por uma grande transformação na virada dos 29 para 30. Eu dizia para eles, morrer, né? Porque no resto não tem nada de novo, entende? Até por coisas que eles me mostravam. E olha o que já mudou.
Não, total, mudou completamente. Daí eles pegaram, nessa época, nos 12, 13 anos, eles falavam, eu anotava e falava pra todo mundo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Na virada dos 29 para 30, eles me mostram 6 telas. Cada uma tinha uma historinha e numa tela branca, inclusive uma das telas mostrava eu morando em outro país. Eu comecei a rir, eu digo, nunca que eu vou, né? E aí eu escolhi a tela em branco. E a tela em branco, quando eu escolhi, eles disseram assim, nossa, a gente ficou muito feliz, porque tu realmente está cumprindo a tua missão e ouviu tudo aquilo que a gente ensinou. Então, tu vai ter esse benefício. Ou seja, pensei, pronto, serei normal, não verei mais espíritos e eu posso fazer o que eu quiser e serei ignorante no sentido de não saberei que a pessoa está pensando outra coisa e automaticamente eu não preciso ficar me justificando. Porque isso acontecia muito na adolescência, tipo, eu tava conversando com uma amiga, eu pegava o que ela tava pensando e o que ela tava pensando muitas vezes era o contrário do que ela tava falando e eu dizia, mas tu não quer falar isso? Não. E o pensamento dela era outra coisa, eu ficava puta, né? Isso é muito difícil uma pessoa estar a conversar contigo. Não, era horrível e eu tenho que sofria estar aqui sempre muito. super concentrado, que é para não... Não, mas hoje em dia eu não entro porque eu cansei, né? Eu sofri muito na adolescência fazendo isso. Muito, porque assim, às vezes é involuntário, não é por mal que a pessoa faz isso. Pois. Entende? E a própria intimidade da pessoa. Eu que entrava na intimidade, entende? Não devia, por isso que me causou muito sofrimento. Então, quando falou que ia ter essa transformação e aí tinha tela em branco, eu digo, essa tela inegociável, tela em branco, quero na caixa do nada, que nem os homens têm a caixa do nada, eu queria. Aí, resumindo, o que que aconteceu? Isso foi de 18 para 19 de março, lá de 2015. Dia 2 de abril de 2015, meu filho é diagnosticado com autismo. Aí eu chamo o casal, cadê o casal? Não vinha. Daí eu pensei, sacanagem, agora que eu preciso, eles não vêm. Eu aprendi tudo, eu xinguei eles uns dias, uns bons dias. Aí veio um outro espírito no meu quarto e disse o seguinte, Juliana, tudo que tu precisa, o casal te ensinou, use o que eles te ensinaram, você tá usando eles como muleta, você já tem o conhecimento para fazer sozinho. E aqui entra a tal história do anímico. Exato, e aí o que aconteceu ali, e esse senhor que entrou no meu quarto, ele era de uma amorosidade, de uma generosidade, uma energia que era superior à do casal. Desculpa, casal, mas vocês não estão nesse patamar, entende? Mas assim, esse espírito, o amor que ele tinha e a forma que ele falou comigo... Isso deve ser muito agradável sentir. Assim, ó, até hoje, eu lembro desse dia e eu te digo, foi o ápice de algo que eu senti espiritual, porque foi, eu acho que a coisa mais incrível que eu senti a nível de vibração, porque foi muita amorosidade. E quando ele falou aquilo, ele disse assim, e aí ele tinha um cajado, né? Ele botava o cajado no meu peito e dizia assim, ó, tá tudo aí dentro, você sabe o que fazer, as tuas células têm o registro de cada fragmento do que eles te ensinaram. Eles fizeram um excelente trabalho com você. Você tá pronta, faça o que tem que fazer. Naquele dia de manhã, eu peguei e comecei a mapear o Rafael. Isso foi dentro dessa escala ali de 45 dias do diagnóstico. E eu comecei a mapear o Rafael. E dos 30 até os 36, eu fiz sozinha todo o processo. Nessa escala de tempo, 6 vezes o casal apareceu. E foram 6 vezes que foram momentos muito difíceis. Mas assim, muito difíceis a ponto de eu pensar assim, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui, porque eu passei por situações muito complexas dentro desse período. Então, assim, eles apareceram, deram um recado, mas assim, um recado objetivo e tchau. Entende? Só como se fosse, estamos te olhando de lá, mas não vamos te dar hackzinho nenhum. Vira-te, entendeu? Vai lá, a gente só vai te dizer. Tanto que eles vinham dizer assim, ó, não, como é que eles falaram? Numa das vezes foi, não abaixe a cabeça para isso. Porque eles têm uma técnica que toda vez que eu fico pra baixo, eles dizem assim, ó, olhe pra cima, tipo fazer isso aqui. Aí tu sai do campo da emoção. E tu não consegue ficar triste. Tu não consegue ficar triste. Então eu olho pra cima e já volto pra racionalizar e fazer o que tem que fazer. Então nesse período até os 36 eu fiz sozinha. Então eu já sabia antes dos 30, já fazia isso com eles. Como se fosse o estágio. Exato. E aí depois eu fiz sozinha. Daí nos 36 eles voltam. E aí agora eu tô com 41, então eu já tô com eles de volta, mas era pra ficar mais fácil. Daí não ficou tanto. Nunca desejaste ser normal? Sempre, né? Quer dizer, lá até os 30, sim, no sentido de ser ignorante a tal ponto de não... Ter uma vida sem ouvir nada, sem ver nada, só tipo... Podendo ligar o foda-se, podendo pegar a pessoa, por exemplo,
Eu muitas vezes, aí eu vou falar uma questão que muita gente coloca os médiums como se fossem aqui acima, né? E eu sempre digo que eu não sou nem mínimo, nem máximo, eu sou médium, né? Médium no sentido de igual a todo mundo, com uma percepção a mais, mas igual a todo mundo. E muitas vezes eu queria me vingar das coisas que pessoas faziam pra mim. Ficar com raiva mesmo. Só que o que acontecia, cada vez que eu queria, pensava em me vingar, no sentido de ir lá e xingar e falar uma coisa que ia pegar no ápice da pessoa, o casal dizia assim, ó, olha o campo. Daí eu olhava o campo, sabia como a pessoa funcionava. Eu digo, tá, e daí? Não gostei também. Não é bom, não tá ajudando. Daí eles disseram, olha a idade da pessoa. Daí eu olhava a idade, 13 anos. O que um espírito, por exemplo, tu, Raminhos, tem 45, mas se tu tivesse na tua alma, no teu CD, tá girando 13 anos, com o funcionamento que tu tem, tu não vai me entregar uma postura de alguém de 45. Então, Por que automaticamente, isso acontece? Por que tem uma postura de 13 anos? porque o CD que tá girando, ou seja, aquela frequência, ela tem uma base ainda que é infantil. É que nem uma criança, por exemplo, Sim. que tem 4 anos, mas ela tá girando. Por exemplo, eu tenho 87. Eu tenho 87, sou velha, gente. Nossa, Por dentro sou velha. Nota-se é de ser resingona. Não, total, né? Total, tipo, eu faço piada de tudo, tô, né? E tipo, eu já tô ali com o pezinho na morte, então como é que eu vou ter medo? Eu não devo ter né? 45. Podes dizer Não. que eu tenho menos. Tu tem 36. Também não é muito diferente. Não é muito, mas tá na fase tipo, nem tão jovem pra fazer tanta cagada, nem tão velho pra Exato. tipo, querer me acomodar. Tá bem ali no meio. Sim, Só faz que aí sentido. o que acontece? Toda vez que eu pensei assim, não, agora eu vou me vingar, e o casal vinha e fazia isso. Aí eu dizia, merda, agora que eu sei, como é que eu vou cobrar da pessoa uma postura, ou achar que ela pode me dar uma resposta se ela não tem como abarcar aquilo? Se não tem maturidade para isso. Exato. Aí até hoje que dia é? Dia 20 e Nem sei pouco? que dia é hoje. Nem sei. Enfim, Hoje é até 26, hoje, na 26 data de desse podcast, até hoje, eu nunca fiz macumba, nunca me vinguei, nunca fiz nada. Eu não digo E acho nunca. bem, porque senão É. estás a voltar atrás também. Eu não Estás a voltar aos digo tempos de bruxa. nunca, eu não digo nunca, por quê? Porque somos um ser em evolução. E eu sempre digo pro casal, eu não digo nunca, mas até hoje, nunca fiz. Mas por achas- conta disso, por saber, é aquilo, quando a gente sabe, não tem como desver. Então Pois. não tem como tu pegar e fazer algo se tu sabe a consequência daquilo. Tu, já vamos com... Já passámos a hora, mas isto uma pessoa fica aqui a falar. Tens alguma coisa para fazer a seguir? Eu não. Eu tô livre. Posso ficar aqui até às 5 horas. Ou então fazemos o resto por comunicação. Tu estavas a falar, por exemplo, isso é uma curiosidade minha. Estavas a falar que foste a esse palácio em Cascais. Tu vês pessoas paradas no tempo? O tempo todo. Aqui em Portugal mesmo. Aqui deve ter muito, gente, não é? muito. Muito. Muito, 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 muito. E esse, por exemplo, nesse sítio onde Dá uma estavas, fobia. Como? esse palácio onde tu estavas, era tranquilo ou... Não. Tava rolando o mesmo tempo lá, tava rolando com o aqui atual. E tipo, como é que funciona? As pessoas ficam tipo presas como se fosse um disco riscado É como se nas tivesse... mesmas ações ou vivem como se nunca só tivessem morrido e estão presas naquele tempo? Elas estão vivendo como se estivessem vivendo naquele tempo. É E como não é- se a linha de tempo ali tivesse parado, entende? E porquê é que não evoluem? Porque não querem, não têm noção? Porque não tem noção, porque às vezes é um período de depuração, aquilo pode ficar até como um processo de sonho para elas, como uma forma de ir lapidando traumas que estavam naquela encarnação, naquele Pois, processo. essa é a parte que a mim ainda me custa compreender, por exemplo, de uma entidade que fica com 500, 600 anos e porque é que não evolui? Se não ouve os guias, não consegue ver os guias dela, não quer. Não Pode ser quer, muita não coisa. consegue. Por exemplo, tem Ou seja, uma casa... é nesse sentido que eu digo que é mais a espiritualidade. Ou seja, na realidade é como nós aqui. Se eu não te se eu te tiver a dar aqui uma opinião, olha, eu acho que tu devias fazer isto, anda comigo, vais, e se tu não disseres, Eles não quero, não vão. tu não vais. Eles não, muitas vezes eles não conseguem nos ver. Pois, porque não estão Até na como mesma não frequência. estão na mesma frequência. Tu ias dizer uma vez uma... Tem uma casa ali em Guimarães que eu disse pro meu marido, eu queria muito comprar esse local.
Queria muito. Só que, ó, não tem dinheiro pra comprar aquele local, né? A não ser que eu fizer muitos shows aqui em Portugal e tal. Aí vocês me Muitas ajudam, eu palestras. compro. E aí eu levo vocês lá pra fazer uma visita espiritual. Entende? Mas esse local, eu vejo uma senhora no jardim. E quando eu passo caminhando, eu sempre digo assim, eu vou comprar esse local. Ela diz, não vai. Eu digo, se eu tiver dinheiro, eu vou sim. Eu vou sim. E ela diz, não vai. Sempre xinga, porque diz que eu não vou comprar. Eu digo, eu vou comprar. E eu vou comprar contigo junto. Eu vou tratar e tu vai cuidar do jardim. Ela já vai, é bom que se os espíritos vier, ela vai mandar todo mundo embora e vai dizer que não entra. Eu digo, não entra mesmo, vou fazer amizade com ela. Quando eu fizer amizade com ela, eu compro a casa. Eu tenho que fazer amizade, mas até agora ela só me xinga. Brava. Possivelmente sim, faz sentido. Pois, Se calhar é ela que está a impedir que alguém compre aquilo. com certeza, ela deve assombrar, mas eu vejo, não tô nem aí. A casa vai ser minha. O bom é que eu olho e digo assim, reserva de capital. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. Tu achas que alguma vez a espiritualidade e a ciência vão se aproximar? Porque tu trabalhas É muito polêmico o que eu vou te falar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que elas podem se aproximar, tem que ter um cuidado no aproximar. Pois. Aí vai parecer polêmico. Por quê? Porque eu acho que se colocar demais junto as duas coisas, a gente pode ter muita falha. Te falo pela experiência, por exemplo, eu. Se eu vou fazer uma cirurgia, eu vou procurar normalmente médicos céticos. Carniceiro. Que só vê como um corpo, mais nada. Entendeu? Ok. Te abre ali e tal. Porque se ele for completamente técnico. totalmente medicina previsível, assim, ó, tradi- não acredito em nada do que tu fala. Eu digo, gosto de ti. É isso aí. Mesmo, concordo. Por quê? Porque ele vai me olhar como uma carniça. Porque aí a espiritualidade age nele, porque ele confia tanto nele, que a espiritualidade vai ter facilidade em intuir, em fazer o processo sutil. E ele assume que é ele. Exato. E não tem, a espiritualidade não quer mérito. A espiritualidade não quer pompa, como a gente muitas vezes quer aqui. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser famoso, eu quero ser isso. A espiritualidade não pede isso. Ela pede que você cumpra a sua função da melhor forma que tu puder, despertando o teu melhor. Então, um médico que muitas vezes está ali inteiro, ele vai fazer mais do que um que, por exemplo, acredita muito no espiritual. Os médicos vão me matar, os que trabalham comigo, que são espíritas. Mas assim, ó, se eles vão para uma cirurgia e a pessoa tem uma parada, vai dizer, talvez já era a hora. Quem sabe, né? Pode ser que já era o momento. Vamos chamar 1, 2, 3. Na terceira não veio, pra que bater na porta 4, 5? Chega. Os que lá estão do outro lado, vai, 3. Isso, vai mais uma. Exato, vai não, só mais um pouco, confia. Não, já deu tempo, entende? Então assim, eu acredito que a espiritualidade, elas têm que andar, espiritualidade e ciência, separadas, porém perfeitas dentro dos seus aspectos. Claro. Medicina com a medicina, confrontando a espiritualidade e a espiritualidade trazendo para a medicina o que falta. As duas são é sempre a complementares. mesma coisa, é o ego que se mete aí no meio, de um lado e do outro. Se os médicos, se a medicina fosse 100% pura e a espiritualidade 100% pura, a gente tem duas forças inteiras. Se a gente quiser 50% de cada uma, a gente vai ter um probleminha aí. Então, nesse ponto, e pela experiência que eu tenho trabalhando ali, eu acho que a gente tem que ter essa... Cada um no seu quadrado. E olha que por muito tempo, Raminhos, eu desejei que fosse junto. Mas sentiste na pele. Mas depois eu fiz cirurgias. Aí eu digo, epa, não. Não dá não. Entendeu? Então, tem coisas que eu acho que tem que ser no seu devido lugar. Mesmo. Tu estás cá em Portugal, és muito seguida na internet, no Instagram, basta procurarem por Julie Lancermeier, vai aparecer. Tu tens um livro, tu queres falar do teu livro? Não. O de autismo eu vou lançar aqui em Portugal também em breve. Já tens noção? Não tens noção? A gente está em negociação com a Não editora. o casal não te disse nada? Não te disse quando é que é? Eles disseram que eu tenho que terminar, né? Para entregar, eu tô ali. Na lida, entendeu? Mas é esse ano. Então, editoras de Portugal, esse ano tem que lançar em outubro, novembro. Tá aí. Tens as cartas terapêuticas, que são muito bonitas. Quem é que fez os desenhos? Eu. Foi o ChatGPT? Não, foi IA. Free Pick. Free Pick, espíritos soprando e eu escrevendo junto, tudo um trabalho em conjunto. Estas cartas terapêuticas,
É um projeto. Estas são novas. Novas no sentido, tu tinhas outro desenho ou sempre foi este desenho? Não, sempre. O que que acontece? Como eu faço as canalizações, eu Isto não é sempre tarô, senti malta. não tem nada a ver com tarô. São cartas terapêuticas mesmo, Na né? realidade, isto é algo que é usado pela psicologia. Exato. O intuito dessas cartas era para ser usado aonde? Em consultórios médicos, de psicólogos, com professores, com a gente no dia a dia. Então, o meu intuito essas imagens, a forma que tá ali, é como o casal me mostrava muitas vezes cada uma das imagens. Então, tudo que tá ali foi uma tradução de telas mentais que eles mostravam. Qual que foi o intuito de fazer? Eu queria trazer dentro da canalização sempre uma mensagem final, porque embora eu tô tratando o campo energético e espiritual da pessoa, falta aquela coisa que elas possam levar com elas, porque tem pessoas que entendem, têm consciência do tratamento, e tem outras pessoas que dizem, mas eu queria sentir algo, e nem todo mundo vai sentir. Então eu quis trazer as cartas como um complemento, e também como um processo terapêutico diário para a pessoa. Então todo dia ela vem e tira uma carta. Dentro do livreto, aqui do livrinho, ele vai ter mensagem, vai ter uma orientação. Então a pessoa tira isso e faz o seu processo de autoconhecimento, de reflexão. Sim. Por exemplo, esta hidrate-se. Beba água. Depois não sabe porque a cabeça tá cheia de merdas. Porque o corpo, ele é inteligente, ele vai buscar água onde? No intestino grosso, se a pessoa não toma água. Aí intoxicou. E tens aqui no hidrate, agora não sei qual é que era, sabes o número de cor da carta? Não tem número de propósito. Porque ali na não frente… tem, ou seja, nem todas estão as aqui. cartas, e isso, sabe que foi uma coisa que perguntaram, né? Por que tu não botou número? Na edição especial em dezembro, eu já vou ter lançado mais 2 tipos de cartas, né? Mais 2 baralhos diferentes, então vai ter na edição especial de dezembro, vai ter o box com elas numeradas. Mas por quê? Porque é o processo psicológico. Então tem pessoas que vão tirar a carta aqui, tem pessoas que vão só querer abrir o livro, andar com o livrinho e abrir em página aleatória. Ou seja, eu também posso abrir e fazer isso. Exato. É interessante. Está aqui o hidrate-se, palavra-chave, vitalidade e cuidado. Mensagem terapeuta, hidrate-se é um lembrete de cuidar do corpo é essencial para manter energia, equilíbrio e bem-estar. Sugestão de uso das tiragens, quando aparecer, hidrate-se indica que é momento de cuidar do seu corpo e das necessidades básicas. Reserve momentos para beber água regularmente. Isto não é nada… Não é nada místico. Exato, é isso. Ou seja, lá está, a espiritualidade não tem que ser… está nos pormenores. Não, e ela não tem… A espiritualidade, ela não tem que ter uma religião. Pois. Porque a espiritualidade é parte de nós. Nós somos corpo, mente e espírito. Exato. Espiritualidade é do universo. E eu acho que quando a gente se abre para olhar além do estereótipo, além da religião, e eu acho que tanto que eu gosto de todas as religiões, eu não consigo escolher uma única. Por isso que eu digo que a pessoa entra no meu Instagram, ela entra curiosa e sai confusa, porque se pegar um dia de canalização, ela vai ver que eu uso música evangélica. Aí vai dizer, mas o que tá acontecendo? Sertanejo. E depois sertanejo. Vou responder uma caixinha com o quê? A pessoa me pergunta de relacionamento, eu boto um sertanejo e digo, gente, é isso aí, ó. É isso aí. Então, assim, eu sou eclética. Tens alguma para terminarmos? Isto foi o ChatGPT. Sabes que eu utilizo muito para as entrevistas. Eu coloco o tema, a pessoa, ele dá-me uma data de perguntas e depois eu trabalho as minhas perguntas a partir dessas. Portanto, é interessante, acaba por ser ali uma mistura de… Que legal. E se calhar… É alguém, não é só o ChatGPT que está do outro lado. Não, teve um cantor que eu atendo que ele disse assim, Juliana, tu não acha que a IA vai substituir os médiums? Daí eu digo, não. Daí ele disse, tem certeza? Daí eu digo, tenho, a IA não é tão confusa. Eu digo, sai fora, não é, a gente é um pouco mais. Mas ela é engraçado, traz perguntas às vezes traz perguntas interessantes e depois eu trabalho-as a partir daí ou surgem-me outras, mas esta eu achei interessante, foi uma das que ficou aqui. Qual a pergunta que nunca te fizeram e gostarias de responder? Sabe que eu não sei? Pois. Eu sou movida a gatilho, né? Eu sou movida a perguntas. Não sei. Eu acho que o principal… Que nunca me perguntaram se eu queria ser outra pessoa, não sem a mediunidade. Eu ia te perguntar quem gostarias de ser tu se não fosses a mulher que és hoje. Pois, e essa é uma pergunta que eu já me fiz, que o casal já me fez, e eu disse, eu não consigo me imaginar, tanto que quando eu vou fazer, por exemplo, reuniões com a minha equipe de trabalho, eles dizem assim, Juliana, quem tu tira como referência? Eu disse, eu não consigo olhar, e não é porque eu tô descredibilizando ninguém, mas é porque eu acho que essa questão com o casal me trouxe uma coisa de querer ser só eu.
E eu, por muito tempo, Raminhos, até os 36, eu fui sombra de muitas pessoas. Eu trabalhei nos bastidores, eu não me mostrava e eu cresci ouvindo que eu não podia me mostrar, que não iam me aceitar. Então foi do 36 em diante que eu disse assim, chega, eu não quero mais ser sombra. Eu cheguei a trabalhar com 35 médicos em off. Entendeu? Com médicos, fora psicólogos, fora terapeutas, fora empresários. Então assim, eu estava sempre nos bastidores. E quando eu resolvi trazer a público, sabe o que eu ouvi? Se você trouxer a público que você trabalhou com nós, a gente vai negar, que te conhece, a tua história. Então isso, assim, pra mim foi ali a morte. E aí foi onde eu tive que assinar um termo de sigilo, assinei tranquilamente, só que naquele dia eu disse, eu só quero ser quem eu sou, e eu quero ser inteira. Então eu acho que se eu fosse querer ser algo, é poder ser exatamente quem eu sou, sem precisar agradar, sem precisar... Enfim, tipo, sabe, ter que... Até um médium. Eu não quero ter aquele estereótipo de médium, o místico, perfeição. Eu não quero ser vista como alguém perfeito. Eu quero ser vista como alguém divertida, engraçada, que fala de espiritualidade de uma maneira Até porque natural. senão não podes ir ao fogo de chão. Pois, não, se me disser que não é pra comer carne, eu vou dizer... Não podes comer carne. Já me disseram Nem que não pode comer fritas, carne. nem... Eu digo, e carne é pra aterrar. Carne te aterra. Tu traz a pessoa pra terra de volta, eu adoro. Não, tá louco se eu não comer carne? Não dá. Então, assim, eu já vim pra cá nas letras miúdas, eu vim só pra comer. O resto eu podia estar fazendo no plano espiritual. Então, assim, eu quero poder estar aqui sendo eu. E eu acho que eu já, principalmente depois que eu vim pra Portugal, porque aqui eu não fui fragmentos como eu fui no Brasil. No Brasil, muita gente me conheceu como modelo, como influenciadora digital, como esposa do presidente da OAB. Então, assim, me conheceram como a mãe do Rafael, menino autista. Me conheceram de várias formas, além do médium, que era bastidor, e que as pessoas sabiam por indicação, e chegavam pra mim por indicação, como acontece muito hoje. Aqui em Portugal, eu já cheguei chutando a porta, né? Eu sou eu. Então, eu acho que desde a primeira palestra que eu fiz pública aqui e tudo... Já fui eu 100%, eu acho que isso me trouxe muita tranquilidade e eu me senti muito acolhida. E é isso que eu quero continuar. E no Brasil eu continuo fazendo isso, mas ainda tem uma divisão de público lá, porque me conhecem de várias formas. Sim, já te conhecem de outros... Aqui já não, aqui eu já sou euzinha mesmo, 100%. Olha, Júlia, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenha... Eu diverti-me, eu gostei imenso, muito obrigado. Quanto a vocês que estão desse lado, muito obrigado por estarem também. E já sabem, se assistem no YouTube, venham aos comentários dizer o que é que acharam desta conversa, as vossas próprias experiências. Sai todas as quartas-feiras um episódio novo com um convidado. 6 da manhã, Spotify, iTunes, Castbox, meio-dia no YouTube. E quem sabe se a Júlia não volta outro dia para outra conversa, se calhar com perguntas vossas, não sei. Estou a tirar para o ar. Adoro, mas podia ser interessante. A gente podia, Raminhos. Primeiro eu acho que a gente ainda devia fazer uma gravação para Ryanair. Tu tem medo de morrer? Se eu estiver dentro do avião, não vai cair. Mas aí tem que pagar. Não, tem que pagar, gente, patrocina. E a gente tem que fazer alguma coisa ainda ligada à morte. Eu já estou a fazer um espetáculo. Não, tu já tá a fazer. Quando eu fizer o meu, a gente depois une um para responder perguntas. Tu questiona, eu respondo, acho que seria divertido. Olha, não é má ideia. Digam o que é que vocês acham nos comentários. Muito obrigado, malta, e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim. E quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.